Eu quase esqueci que eu tinha que gravar o podcast dessa semana. Tava aqui distraído, ouvindo alguns podcasts, quando eu não tô trabalhando ou estudando ou assistindo série, eu tô ouvindo podcast. Ou eu tô ouvindo podcast simultâneo, né? Eu gosto de dormir ouvindo podcast. Eu só ainda não consegui gravar podcast dormindo. Mas ouvir podcast, adormecer ouvindo podcast e acordar no outro dia ainda rolando podcast no fone de ouvido, isso aí eu já fiz. Mas é engraçado. Aconteceu essa semana. Eu coloco o fone de ouvido, coloco o podcast no fone de ouvido, dou play, vou me deitar, adormeço, acordo no outro dia ainda rolando episódios de outros podcasts. Tem nada a ver que eu comecei a ouvir. Sim, mas o fato é que eu esqueci que eu tenho que gravar podcast. Para quem ainda não conhece, esse podcast é a Profundidade de um Pires. Mais um sábado. Cadê? 20 de agosto. Né? É o terceiro sábado? O terceiro sábado de agosto. Então, em agosto ainda teremos mais um episódio para a semana. Ao contrário da semana passada, eu gravei bem antecipado, porque eu ia viajar. Eu viajei. Então, eu gravei na quarta para postar no sábado passado. Aí hoje, esse sábado 20 agora, eu já fui mais relaxado. Eu pretendia gravar na quarta, só que deu uma preguiça, né? Então, não é preguiça, é cansaço. Eu ando meio cansado. Eu durmo cansado e acordo cansado. Então, eu tô assim. Agora eu tô com sono. O interessante é que quando eu vou começar a gravar, eu tenho um sono. Aí eu termino de gravar e não tenho mais o sono que eu tava enquanto gravava. Tá entendendo? O legal, já tô mudando de assunto. Que eu tenho 3 podcasts. Tenho o Você Lírico e o Poeta, que é de literatura. É um canal no YouTube. Tinha no Spotify, eu deletei tudo. Deixei só no YouTube. Aí eu tenho mais 2 podcasts, que é Distorcendo Ideias e Profundidade de um Pires. Distorcendo Ideias e Profundidade de um Pires, cada um tem um feed, o seu próprio feed no Spotify, no Google Podcast, não sei, a minha dicção tá horrível. E em outros agregadores de podcast, o Distorcendo e o Profundidade de um Pires, Distorcendo Ideias, cada um tem um feed próprio. Só que no YouTube eu já tenho 3 canais no YouTube. Eu tenho o Você Lírico, o Profundidade de um Pires e o Nijun, que é só meu nome. Que eu coloco música que eu compus. Aí eu não queria fazer outro canal para colocar o Distorcendo Ideias. Então eu coloco Distorcendo Ideias dentro do canal de Profundidade de um Pires. O interessante é que o Distorcendo Ideias tem mais visualizações do que os episódios
de profundidade. E o canal é de profundidade. Mas enfim. Por que eu falei isso? Não sei. Só veio. Mas eu como eu falei algumas vezes, eu nem me incomodo com tô gaguejando aqui, eu não consigo falar. Eu nem me importo com quantidade de visualizações, porque eu já expliquei aqui em episódios anteriores que esse podcast Profundidade de um Pires, a única intenção que eu tenho de gravar é que ele funciona como terapia. Já que eu não tenho amigos para conversar, eu converso comigo mesmo de frente para um microfone, tá ok? Aí você pode estar pensando, sim, mas o Distorcendo Ideias você não grava com 2 pessoas? Provavelmente são seus amigos. São meus amigos. Só que os caras moram em outras cidades. Não moram na mesma cidade que a minha. Então é complicado. Se bem que agora eu parei pra pensar, a maioria dos meus amigos não mora na mesma cidade que eu. Então é meio complicado. Eu não sei porque eu dei uma pausa e um silêncio ficou. Na verdade eu sei. Na verdade mesmo eu não sei. Bora pra notícia? É melhor, né? Eu procurar notícia. Vou criar aqui. Vou digitar aqui. O que é que eu digito para pesquisar notícia? Cadê? Eu vou digitar aqui notícias não relevantes. Vamos ver o que aparece. Notícias não relevantes. Pesquisar agora. Que ironia. Como é a frase que eu pensei? Eu pensei numa frase, só que essa frase, quando vai passar do cérebro para minhas cordas vocais, ela perde o sentido. Então eu não consigo, eu penso numa coisa e não consigo falar. É só isso que me acontece, né? Mas o engraçado é que eu pesquisei aqui notícias não relevantes. Aí o que apareceu? Aqui, links de notícia. Governo, últimas notícias. Ou seja, pro Google, notícias não relevantes é notícias sobre o governo. Aí o outro link aqui, sobre notícias não relevantes que o Google me mostrou. Eu pesquisei, né? Eu pesquisei pro Google. Quais são as notícias não relevantes? E o Google me apresentou essas notícias. A outra notícia, outro link de notícia que o Google me apresentou, como ele acha que não é relevante, o outro link é eleições de 2022. Ou seja, para mim, eu sei, para mim não é relevante. Mas eu achei engraçado o Google me apresentar essas notícias de acordo com a pesquisa que eu fiz como não relevante. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou falando. Nem eu estou compreendendo o que eu estou falando. Às vezes não faz sentido o que eu estou falando, né? Então, para o Google, notícias não relevantes sobre o governo, sobre eleições de 2022. Outra notícia não relevante pro Google
Economia é notícias que não é relevante. E não sou eu que estou afirmando. É só a pesquisa aqui que eu fiz. Só fui colocar notícias não relevantes. Apareceu isso aqui, né? Outro link de notícia não relevante. 5G, maior impacto. 5G também não é relevante. Ai. Vamos ler sobre as eleições? Antes de eu ler sobre as eleições de 2022, eu tenho uma opinião que política é insanidade. Política é insanidade mental. Eu acho que é redundante se eu dizer insanidade mental, né? Mas enfim, é o que eu acho. Política é insanidade. Para você, como é que eu digo? Ser político, você tem que ser, no mínimo, um psicopata ou um sociopata. Né? Eu não sei também a diferença de um sociopata para um psicopata. Né? Eu só sei que semelhança tem com o ser político. Não é piada, eu só tô pensando. Ok? Eu tô com uma preguiça. Tô com uma preguiça de ler qualquer coisa sobre política. Eu tô com uma preguiça de ler qualquer coisa sobre as eleições de 2022. Tá aqui, eu abri o link aqui, mas eu tô com preguiça. Tô com preguiça, sabe? Decidam aí vocês. Quem decide aí como é que vai ser o rumo da política. Decidam o game, porque eu tô com preguiça. Tô cansado. Eu tô cansado do dia a dia. Tô cansado da política. Cansei. Eu cheguei na idade. Eu achava que eu ia chegar nesse momento que eu tô cansado das coisas. Mas eu achei que eu ia chegar nesse estágio de vida quando eu tivesse uns 70 anos. Mas que nada, eu já tô... Sabe? Depois que eu cheguei, depois do 3.0, sabe? Minha resposta foi essa respiração. Quando eu vejo alguém discutindo com política, não faz sentido. Não faz sentido. Quando eu vejo pessoas discutindo ou brigando por política, dá canseira. Eu só faço... meu Deus. Né? O cansaço que eu falo é como se fosse um avião no piloto automático. Ele só tá indo. Tá entendendo? Ai. Eu não sei porque eu comecei a fazer esses sons com a boca. Fazia muito tempo que eu não fazia isso. Eu fazia muito isso quando eu tinha a banda que
que eu compunha música. Então, às vezes eu compunha, tá certo? Eu compus. Eu solfejava como é que eu achava que seria a guitarra tocando, tá entendendo? Pra depois tentar reproduzir isso no violão, já que guitarra não tinha, tá entendendo? E também eu não sei porque eu tô falando do processo de composição, se eu já deixei de fazer isso há muito tempo, né? Eu tava pensando hoje, porque também faz um ano que eu não escrevo nada, que também eu sou um pseudo-poeta, né? Eu escrevia poemas, eu escrevia música, né? Escrevia poemas e eu hoje eu estava refletindo, não vou chamar de refletir não, eu estava pensando que faz eu acho que um ano que eu não escrevo nenhum verso. Talvez seja porque eu tô nessa vibe, cansado, sabe? Vou abrir aqui o Google Notícias, ver se tem alguma coisa que dê pra ler. Como sempre, não tem. Tá 24 graus agora. Eu tô gravando a meia-noite, né? A virada da sexta pro sábado, né? Então, tô gravando no próprio sábado que vai sair o episódio, só que pela madrugada, né? Cadê? Não tem notícia. Não tem. Eu fiquei aqui um pedaço em silêncio porque eu tô lendo aqui algumas manchetes para ver se tem alguma notícia para ler. Porque você que está ouvindo esse episódio pela primeira vez, geralmente eu leio notícia, né? Só que eu não faço roteiro, eu não pesquiso um tema antes, uma notícia bem antes. Não, eu vou pesquisar, eu vou olhar se tem alguma notícia que preste para comentar durante a gravação do podcast. Por isso que a maioria dos episódios fica uma bosta. Fica ruim, né? Cadê? Então, aí no momento que eu fico meio concentrado para procurar notícia, aí fica esse negócio, fica um pouco em silêncio. Cadê? Larei. Eu vi uma notícia aqui. Será que não é bom a notícia? Então, cadê? Não. Eu vou abrir aqui uma notícia, só que eu não sei se a notícia é boa. Eu vou abrir o link aqui
e ler porque a manchete chamou a atenção, mesmo eu sem saber do que se trata, né? Cadê? A manchete diz assim: Google registra o maior ataque HTTPS DDoS da história. Não entendi, foi nada. HTTPS. Certo, vamos tentar entender aqui. Se tiver algum nerd nessa área aí que entende, comenta aí. De acordo com o Google, um dos seus usuários do cloud foi vítima de um grande ataque compartilhado pelo serviço HTTPS, que eu não faço a mínima ideia que serviço é esse. Além de ter sido a maior invasão desse tipo já vista pela empresa. Ok. Eu quero entender que ataque é esse. Vamos ver se ao longo da leitura da notícia eu entendo o que se está falando aqui. Segundo a Blipping Computing, que inglês massa. Segundo o Blipping Computing, o usuário do Cloud Armor começou a receber 46 milhões de provocações por segundo em seu pico. Por enquanto não estou entendendo nada, mas vamos continuar lendo aqui. Essa quantidade comprova ser o maior ataque desse tipo na história. É mais que o dobro do recordista anterior, aumentou cerca de 80%. Uma tentativa de 26 milhões de RPS bloqueada pela Cloudflare em junho. Já li 3 parágrafos e ainda não estou entendendo nada. Não entendi nada da matéria. Mas vamos. Como é que eu estou lendo uma matéria que eu não estou entendendo nada e a manchete me chamou a atenção? Eu não sei como é que funciona o meu cérebro. Mas vamos lá. 4º parágrafo. E sigo sem entender a matéria. Mas vamos lá para o 4º parágrafo. O ataque começou em junho com o propósito de enviar 10.000 RPS para o balanceador de carga HTTPS. Em 8 minutos, esse número cresceu para 100.000 RPS, acionando o Cloud Armor Protection do Google ao criar um alerta derivado de dados de análise de tráfego. Eu vou parar de ler. Não estou entendendo nada, não faço a mínima ideia do que se trata essa matéria. Vou até fechar aqui o link da matéria. E que episódio ruim é esse, hein? Ai, meu Deus. Bora aqui. Essa notícia agora. Se abrir aqui, né? 9 imagens do James Webb mostra uma quantidade absurda de galáxias. Matéria do dia 19 de agosto, ou seja, ontem, sexta-feira. Meu gato aqui se coçando aqui na caixinha dele. No meio da madrugada agora, meia-noite, foi um susto. Mas enfim, bora lá. O telescópio James Webb continua surpreendendo os astrônomos, dessa vez com a imagem mais ampla já fotografada por ele. A imagem é um mosaico de 690 quadros individuais tirado com a Near Infrared Camera. É assim que fala? Não sei.
revelando inúmeras galáxias nunca vistas antes. Tá certo. Ah, legal. Pelo menos a imagem aqui é até bonitinho. Legal. Esse mosaico cobre uma área cerca de 8 vezes maior que a primeira imagem de campo profundo do web, anunciada em 12 de julho. A resolução da imagem e o tamanho do arquivo são tão grandes, eu não vou ler o tamanho do pixels, que a equipe do Cosmic Evolution Early Release Science Survey, tô lendo bem em inglês, ó, recomenda não abrir em um celular. Vixe, vai explodir. O tamanho da resolução do arquivo é tão grande que os caras recomendam não abrir no celular. Será que explode? O celular explode? Ou será que trava e nunca mais destrava? Eu acho que no meu celular explode. Meu celular é uma bomba. Deve ser por isso que se eu abrir explode. É uma bomba, né? Cientistas do Sears disseram que o mosaico é de um pedaço do céu perto da constelação Ursa Maior. Rebecca Lawson, parte da equipe, encoraja todos a baixar as imagens de alta resolução para ampliar e explorar. Se seu PC aguentar o tranco, claro. Doido. Se o PC pode não aguentar abrir abrir a imagem com essa alta resolução, imagina o celular. A recomendação de baixar as imagens em alta resolução é por um motivo muito simples. Você não conseguirá ver a riqueza de detalhes em versões reduzidas, como o recorte do tweet incorporado abaixo. O grande número de galáxias que capturamos é inspirador, disse Lawson. Ai, tô com sono. Mas eu vou terminar essa matéria e termino aqui. Com a imagem completa, você encontrará muitas galáxias incríveis e poderá explorar a diversidade de cores e formatos, inclusive algumas que parecem estar em fusão. As cores também indicam a distância dessas galáxias. As azuis estão muito mais perto da Via Láctea que as mais vermelhas. Peraí, deixa eu entender aqui. Até as cores as cores das estrelas, das galáxias, é a distância. Quer dizer que quanto mais perto é azul, quanto mais longe da Via Láctea é vermelho. Ou seja, quanto mais posso. Deu um branco agora. Isso é que dá eu gravar de meia-noite. Tá entendendo? Quando eu não tô com a voz parecendo um bêbado, eu fico dando travamento na voz, dando branco. Tá entendendo? Eu ia fazer uma piada, uma comparação aqui, só que eu não consegui falar por causa do sono. Tá entendendo? Eu não sei se é porque é meia-noite, juntamente com o cansaço do dia, e é uma mistura da minha medicação. Juntando tudo isso faz que o raciocínio mais lento. Eu não sei qual é o nome do episódio que eu vou colocar hoje. Né? Às vezes eu fico pensando
qual é o nome do episódio. É mais fácil quando o episódio inteiro eu comento só uma notícia. Como hoje foi tão... Eu já falei algumas coisas meio aleatórias e li 2 matérias diferentes. Aí fica mais difícil para mim colocar um título. Eu pensei... Antigamente, eu comecei... os primeiros episódios desse podcast não tinha nome, era só o número. Podcast 1, 2, 3, 4. Aí depois que eu fui nomeando o nome dos episódios. Aí eu tive o trabalho de renomear os primeiros episódios. Aí eu tive que... Eu me lembro até hoje quando eu nomeei o primeiro episódio. Aí pra não ficar os primeiros episódios sem nome, eu tive que olhar a descrição de episódio por episódio para colocar um nome depois. Foi meio chato o processo. Aí hoje eu meio que me arrependi de colocar nome dos episódios. Porque às vezes dá trabalho. Eu agora não faço a minha ideia do qual vai ser o nome. É porque não tem um assunto central. Eu só comecei a falar coisa aleatória, né? O efeito visual que explica a relação entre as cores é conhecido como redshift, desvio para o vermelho. Tá, vamos lá. Mas galáxias azuis também podem ser grandes formadores de estrelas. As estrelas mais jovens e quentes costumam ser azul. Então a galáxia pode ser uma formadora de estrelas gigantes. Não entendi quase nada desse parágrafo. Mas porque eu entendi que a estrela jovem e quente é azul. Estrela mais idosa, digamos assim, e mais frias é vermelha. Não é só a distância. Agora entendi. Não é só a distância. É azul. Porque é mais quente, mais jovem e mais próximo. O que eu tô falando? Não sei. Eu só sei que eu tô lendo uma matéria que eu não faço a mínima ideia. Pelo menos essa matéria eu meio que tô entendendo mais do que a anterior. A anterior eu tava entendendo nada. Por isso que eu parei de ler na metade. E também eu já enchi o saco, eu também não vou ler mais essa matéria. Ok? E eu também tô com preguiça de colocar o link dessa matéria na descrição. Pesquisa essa matéria. O nome da matéria é 9 imagens do James Webb mostra uma quantidade absurda de galáxias. Matéria no canal Tech. Pronto. Pesquise e leia a matéria. Porque eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça de colocar o link na descrição. Eu vou encerrar por aqui. Hoje foi um péssimo episódio. É por isso que o Distorcendo Ideias tem mais visualização. Por quê? Porque esse podcast é ruim. E eu nem fico chateado porque a proposta do podcast é ser o pior podcast do Brasil.
Por isso, não tem roteiro. Eu nunca sei o que eu vou fazer. Tem episódio que fica bom. Por incrível que pareça, tem episódio que fica bom. E nem todo episódio está no YouTube. Se você quer ouvir todos os episódios, eu acho muito provável que alguém queira ouvir todos os episódios desse podcast. Mas se você quiser ouvir todos os episódios sem faltar nenhum, é só no Spotify e nos agregadores de podcast. No YouTube eu acho que começou pelo episódio 28. Mesmo assim, do 28 para o que está agora, tem vários episódios que não foram... eu não fiz upload no YouTube. E nem todos são completos. Né? A maioria é cortado. Vai só um trecho. Completo, você tem que ouvir aqui no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Anchor, Tem outros aí que eu sempre esqueço. Se você está ouvindo, né, nesse momento, é porque tem completo. O único que nunca vai ter completo, geralmente não tem completo, é no YouTube. Ok? Eu vou ficando por aqui, então eu agradeço. Então, tchau. Eu ainda tenho que, antes de dormir, eu ainda tenho que editar esse podcast e pensar num nome para esse podcast, para esse episódio. Ok? Então eu falei nada com nada, coisa com coisa. Esse episódio tá ruim mesmo. Tá ruim. Eu vou terminar esse episódio meio depressivo e triste porque eu sei que tá horrível. Então valeu, vou ficando por aqui. Tchau.